afinal, o que é o Supera Batel Água Verde? Venha comigo que eu vou te mostrar. Somos a primeira unidade de Curitiba focada especialmente nos adultos maduros e pessoas idosas. Aqui, os nossos alunos têm a oportunidade de treinar a sua memória, raciocínio, concentração e foco. Tudo isso em ambiente leve, divertido e cheio de amizades. Nosso espaço personalizado foi pensado em como atender você com maior conforto e carinho. Por isso, escolhemos a dedo uma localização fácil de chegar e estacionar. Contamos com rampas de acesso, barras de apoio, cadeiras confortáveis, iluminação adequada, ou seja, um ambiente perfeito e projetado para te acolher. Aqui é a sua casa. Não é apenas um curso, uma escolinha, uma terapia ou um aplicativo. É uma metodologia própria e única aqui no Brasil. Nós temos alunos com mais de 10 anos aqui conosco. Eu não tinha noção do que era isso aqui. E foi uma surpresa, assim, muito legal. É a verdade. A gente fica contando para chegar a hora ou para chegar o dia. Tudo está melhorando mesmo, a memória e tudo. Para mim me serviu muito bem e me serve muito bem. Então, antes que o mal cresça, corte-se-lhe a cabeça. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Preciso te dizer algo mais? E agora eu quero te fazer um convite. Venha viver isso na prática. Agende hoje mesmo uma aula experimental gratuita e venha sentir tudo isso aqui na pele. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Andréia Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Hoje eu quero começar fazendo um agradecimento. Agradecer ao nosso patrocinador, porque sem o nosso patrocinador, nada disso existiria. O nosso patrocinador, desde o princípio, é Supera, Batel e Água Verde, estimulação cognitiva. Ah, Andréia, mas você é diretora do Supera. Muito bem, eu sou, então por isso eu quero agradecê-lo. Porque se não fosse ele, e tenho certeza que várias pessoas também desejam patrocinar o nosso projeto. O nosso projeto não, porque o projeto tem início, meio e fim. Esse não vai ter fim, vai ser eterno. Então, se você tiver interesse em apoiar-nos, em patrocinar o Conexões Eternas, entre em contato, que vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito bem, começando o nosso episódio de hoje, eu quero dizer assim que ela foi muito corajosa, porque a gente se conheceu faz pouco tempo, quase nada, e eu falei assim, gostei da tua história, e vamos para o meu podcast? Ela, o que é isso? E hoje ela está aqui comigo. Euzi Aparecida Teixeira. Isso. Euzi, assim de longe, né? Seja muito bem-vinda, Euzi. Muito obrigada por ter me convidado. Entre tantas pessoas naquele local, você acha de convidar logo a mim, né? Muito obrigada. Que coisa linda, né? Eu falo que é inspiração. Hoje em dia eu tenho assim um radar. Eu escuto uma história e falo assim, é essa história que eu quero contar, que a gente precisa eternizar histórias, né? Histórias reais. E aí, Euzi, eu falei assim, Euzi, que nome diferente, Euzi. E eu já quero começar contando, porque o nome da gente é algo que a gente gosta de ouvir. A gente gosta que escrevam direito o nosso nome, não é? Sim. O meu é Andréia, e quando escrevem Andréia, eu falo assim, Andréia com I. Eu falo, não tem acento. Eu vou também ajudando, a gente precisa ajudar. Sim. Porque senão a pessoa não vai... Tem tantas Andréia no mundo, né? E Euzi, você me contou sobre o seu nome. Conta pra gente sobre o teu nome. Bom, o meu nome, eu sou filha, né, de um casal paulista. Meus avós já eram também moradores recentes no estado de São Paulo, tanto do lado do meu avô, do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Meu avô, do lado da minha mãe, ele veio da Alemanha, de Frankfurt. Disseram que no Brasil juntava ouro com a paz, isso é verdade, naquela época. Ouro com a paz? Juntava cavando. Ah,
E o Morro do Ouro ainda existe até hoje. Tomara que depois disso aqui não vão querer o povo entrar lá porque será fuzilado. Ai, Senhor Jesus. E então o meu pai, a minha mãe, né, nasceu desse casamento. Minha avó, mãe da minha mãe, ela é de Cerro Azul, tá aqui no Paraná. E meu avô veio da Alemanha porque no Brasil juntava ouro com a pá. Só que ele chegou já num período que já estava fechando. Já estava fechando. Não pôde juntar ouro com a pá. Mas ele sentiu no local uma grande vontade de ficar morando lá e ele ficou lá desde 1922. Olha só. E meu avô, quando ele veio para cá, ele tinha recém saído do exército e conheceu Francisca, que era de Cerro Azul. O pai dela também estava morando recentemente lá em Apiaí. E eles se casaram. Minha avó tinha 14 anos e meu avô 28 anos. E viveram até que a morte os separou. Ah, que lindo. E minha mãe veio desse casal. E o meu avô também veio também de Portugal, do lado do meu pai. Casou também já com uma mulher de origem portuguesa, mas nascida já no Brasil, né? Então, o meu pai chamava Lourenço e minha mãe Magdalena, que no casamento mudou o nome dela para Madalena. Ah, então, sobre isso. Aí, você também, quando casou, mudou o nome? Sim, o meu nome escrito era com H-E-L-Z-Y, né? Euzi. Isso, porque trazia esse nome da Alemanha. Ah! Então, minha mãe, querendo dar honraria ao meu avô, colocou o nome desse jeito, né? Só que quando eu me casei, o cartorário achou melhor tirar esse nome, porque ele disse que no futuro custaria muito caro. E é verdade. Tudo que você quer mudar na sua vida, de nome, qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, isso envolve advogados, juízes, promotores, essas coisas todas, e tudo isso custa tempo e dinheiro. Então, aí foi tirado o meu nome e deixado ele bem abrasileirado, ELZI. Fácil, né? Bem fácil. É. E entre a Euzi, eu era uma pessoa muito feliz, até saber que tem mais Euzi em São José dos Pinhais. Não é? Você falou que era única. Eu achava que eu era a única. Mas continua sendo única. Da minha maneira, eu sou Sim, única, né? exato. Deus faz sempre as pessoas únicas na vida, né? Exatamente. Ele não usa receita velha para fazer o novo, né? E tem algum significado? O nome Euzi? Que eu saiba, Não. Que eu saiba, não. Muito bem. E aí, Euzi, você casou jovem? Sim, tinha 17 anos. 17 Sempre, anos. meu esposo já é bem mais velho do que eu, né? Sempre eu digo para ele que quando ele casou comigo, né? Mas eu não sabia o que fazer. Mas, como boa cidadã, honro isso até hoje, né? Mas muito mais velho? Ele é 13 anos mais velho 13? que eu. Ah, Não mas é muito, antigamente eu acho que era mais normal, assim, né? né? Até porque as meninas, né, elas não casavam, elas eram convidadas a ir morar com a pessoa, né? Como assim? Como assim, Euzi? No Nordeste, eu conheci uma mulher que o pai entregou a filha apenas porque aquele homem tinha dinheiro e conseguia manter a família dele em alimentação. Quer dizer, trocou a filha dele por alimentos. E viveram a vida inteira. Porque como diz, ninguém conhecia as coisas que não poderia conhecer, né? Então, conheceram entre casal. Olha lá. Ninguém conhecia As coisas que não poderia conhecer, né? que não poderia conhecer. Sim. Oxi, isso é profundo, hein? Mas é bem natural. O povo acha que hoje é mais fácil ser assim, sabe? E por esse motivo é que as pessoas pouco se valorizam, né? Então, conhece uma pessoa hoje, dorme com essa pessoa hoje, depois de amanhã já nem sabe mais quem é e assim leva a vida, né? Então, esse eu não poderia acontecer, né? Entendi. Você é cheia dos poemas, dos versos, das frases, não é? Mas eu acho que
Se fosse para modificar ela, eu não saberia expressar de que maneira falaria, né? Mas da onde vieram esse teu jeitinho? Essas frases que você gosta de falar, sempre tem alguma frase que você coloca no contexto. É muito legal isso. Na escola, eu Na já era escola. assim, sabe? Aham. Na escola, eu já era assim, o professor me chamava para tudo. Aham. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever, que minha mãe ensinou, né? Ah, que lindo. Eu sabia ler e escrever. Já As quase mães. a cartilha inteira, né? E naquela época, então, a escola era mista. Primeira, quarta série numa sala só. Ah, isso em qual cidade? A Piaí, interior de São Paulo. E aí? Aham. E então, quando eu entrei na escola, como uma professora percebeu logo que eu saberia ler e escrever, e isso com facilidade, colocou eu como uma professorinha para poder auxiliar as crianças que nem sabia segurar no lápis. Olha só, que coisa linda. E falando isso para você, eu me vejo subindo as escadarias para dar aula na parte de cima, auxiliando o professor que estava lá, né? Porque era muita criança. Nossa Senhora, com 8 anos, 7, 8 anos. Eu entrei com 8 anos na escola. Meu Deus. E até do aos céu. 11, sempre eu era supera. Tá, agora eu já sei por que você está no Supera, então. Que fantástico. E aí, então, quantos irmãos vocês eram? Se fosse vivos, no período da minha mãe ainda viva, seriam 11. Mas 2, na época, faleceram por conta de pneumonia, por falta da medicina. Então, teve uma gripe forte e disso se tornou uma pneumonia. E eles acabaram falecendo, mas cada um deles, no seu período de nascimento, dentro da ordenação da família, nascendo um após o outro, né? Meu irmão mais velho, depois dele nasceu o segundo, e quando nasceu o segundo, esse faleceu, nasceu o terceiro, viveu, nasceu o quarto, viveu, nasceu o quinto, faleceu, e daí eu nasci. Eu sou o número 6 dessa família. Número 6. Ah. Mas e os outros aprenderam, então, a ler juntos? Não, porque por ser uma família grande, a minha mãe, meu pai, sempre era muito cuidadoso com o lado escolar, sabe? Ele via isso uma importância muito grande, apesar de não ter muito estudo na região, mas pelo menos o básico era necessário saber, né? Então, todos os meus irmãos tiveram escolaridade dentro do padrão da época. Hoje tem faculdade lá, sabe? Sim. Mas no meu tempo não. Até estou querendo voltar lá. Quem sabe eu faço uma faculdade lá. Ah, olha. Mas faz aqui. Eu não preciso ir Não, até lá. aqui o marido seguro, né? Agora lá ele está longe de mim. Ah, eu entendi. Sou dona de mim. Entendi. Mas, nossa, como que a tua mãe tinha tempo? Pare para pensar. 6 filhos na época e ainda conseguia ensinar a ler e escrever. Todos nós fomos alfabetizados pela minha mãe. Como é o nome dela? Pela minha mãe e meu pai. Madalena. Madalena. Isso. E o senhor Magdalena. Lourenço. Magdalena. E Ai, o senhor Lourenço. Lourenço. Meu pai era um homem muito respeitado, sabe? É. Meu pai era um homem cheio de ensinamentos para as pessoas, sabe? explicar. Vinha muitas pessoas a confidenciar com meu pai o que fazer para que ele não tivesse prejuízo nas coisas que ele fazia, sabe? E o meu pai gerenciava isso tudo com gratuidade. O que ele fazia? Meu pai era, antes de casar com a minha mãe, ele era tropeiro. Era o que os caminhões fazem hoje, puxando e levando, trazendo produto e levando para o porto de Paranaguá, outros produtos trazendo de Paranaguá para levar para outros lugares. Assim era a viagem do meu pai, Tropeiro. né? Tropeiro. Meu avô tinha, eu acho que era em torno de 5 tropas de 30 a 32 animais. E o meu pai coordenava uma dessas tropas, né? Fazia de Apiaí pela estrada, que hoje é a estrada que liga São Paulo e Paraná. Ela foi feita no traçado do caminho dos tropeiros. Quando os tropeiros deixaram de trabalhar como tropeiro, serviu a estrada para servir o caminho dele, aprofundado de uma maneira tão fundo era essa valeta por onde os animais passavam, que
o cesto que eles carregavam ia aumentando mais aquele caminho, né? Roçando os barrancos, né? Que os cascos dos animais faziam. E o meu pai trabalhou isso lá, segundo ele, desde os 13 anos de idade. Nossa. Então, o exemplo foi bom. Foi. Aí, ó. E meu avô, que veio da Alemanha, esse do lado do meu pai, né? E essas tropas terminaram depois que o progresso dos caminhões chegaram ao nosso estado do sul, né, de São Paulo, que é a Piaí, né? Então, quando o progresso chegou com os caminhões, é porque agora já tinha... Caminhões nem era tanto, né? Andava mais... Nossa, mãe gastava 7, 8 horas para vir por aquela estrada de chão, que hoje eu faço em 3 horas. Hoje eu faço em 3 horas daqui lá, né? Porque hoje é asfalto, já foi endireitado muitas curvas, outras curvas foram endireitadas pelos caminhões que tombaram. Entendi. Entendi. E então o meu pai, ele trabalhou como tropeiro até se casar com a minha mãe. E no dia do casamento, a minha mãe estava muito preocupada que ele não ia chegar porque ele estava ainda em Curitiba. Pois ele deixou a tropa e deixou o restante dos funcionários a conduzir a tropa para ele chegar a tempo de casar com a minha mãe, né? Olha só. Ele chegou 2 horas antes do casamento, mas chegou. Menos mal. Chegou antes, não 2 horas depois. E até porque naquele período, os namoros não duravam muito tempo. Porque se casavam logo, né? Naquele tempo não tinha namoro prolongado como hoje. O homem engana a mulher há 30 anos e não casou com ele. Foi o que o taxista hoje me contou, né? Ficou morando com a mulher 14 anos, não casou com ela, ela não quis ele mais. Não quis mais. Então, assim é a vida de todo mundo, né? Então, na época, eles se casavam cedo por conta de que a necessidade, né? De ter... Ninguém ficava velho para casar, né? Só que meu pai e a minha mãe foram uma exceção. Minha mãe casou com 23 anos, todo mundo casava com 14, Sim. 15, 18 anos, né? Minha avó mesmo, mãe da minha mãe, casou com 14 anos. E a mãe do meu pai também, com 13 anos. O que uma menina de 13 anos sabia na época, né? Nada. Mas tinha filhos. E aí, então, o meu pai chegou a tempo do casamento e depois, quando... Ele ainda fez, acho que, uma viagem somente para a conclusão daquilo lá e botou mais pessoas de certo para fazer o mesmo que ele fazia. E ele deixou, e daí ele começou a ser lavrador, plantador de tomate, plantava milho, plantava feijão, plantava batata, plantava tudo, sabe? Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, da agricultura, ensinava as pessoas a negociar para não ter prejuízo e não perder com as pessoas oportunistas, né? E qual foi a maior lição que você teve com o teu pai? A honestidade. Olha. A honestidade, a sinceridade, ser sempre transparente, né? Eu acho que isso é um legado que todo mundo deveria ter, sabe? Que se todos os seres humanos, né, tivesse esse ensinamento, eu acho que no nosso mundo existiria menos morte. Existiria menos crianças ser abortadas, né? Existiria menos presidiário por conta de que destruiu sua própria família. Então, a nossa vida, ela é boa de ser vivida, mas a gente precisa saber como viver ela. As escolhas também, né? Sim, com certeza. Boas escolhas. E você acredita que o que você faz hoje... Conta um pouquinho, porque eu achei muito engraçado, né? Você é minha aluna hoje. Sim. E aí, na sala, você falou assim, prof, minha filha me trouxe aqui, por que foi que ela te levou? Um dos motivos, né? Sim, porque por eu ser muito integrada à igreja, e acho que ela se cansou de tanto eu falar de igreja, porque um dia ela disse para mim, mas você não tem outro assunto? Eu falei, é o que eu conheço. Ler a Bíblia, catequese, coordenador, trabalho na coordenação de catequese, né? E então, sempre quando os assuntos é Bíblia, é a igreja e padre, né? Exatamente. Eu falei que eu vou apresentar você para minha mãe. E daí, então, eu acho, né, porque ela é uma menina, né, diferente de mim.
O esposo dela é médico, né? E ela vive num outro meio diferente da minha vida, né? Não sei se ela tem vergonha, mas eu me sinto orgulhosa da maneira que sou, sabe? Sim, você é muito expansiva, muito alegre. E daí, então, é porque, na verdade, sabe, eu acho que as pessoas com um espírito mais elevado, eu acho que ele tem razão para sorrir, sabe? Eu acho que ele tem uma razão muito grande, porque esse sorriso vem de dentro dele mesmo. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa copiada, né? É dele mesmo, né? E eu era, geralmente, na minha casa lá, existia muita alegria, sempre eles diziam, né? A alegria chegou. Ah, que delícia! E como você perguntou sobre o meu nome, por que o meu nome, né? Então, meus irmãos tinham uma coleguinha deles, que era japonesa, não tem nada a ver com Elzi, né? E ela era uma menina que eles gostavam muito dela. E eles não tinham outra pessoa para brincar. Era com aquela menina, porque os pais dela eram agricultores também, como o meu pai, vizinhos, né, de plantações. E então, meus irmãos tinham amizade com ela. E a minha mãe ficou grávida de mim, porque a minha mãe tinha muito medo naquela época. Falavam que 7 filhos, sendo menina ou menino, se fosse menina, seria uma bruxa. Entre os 7, teria uma bruxa. E minha mãe acreditava isso de verdade. E até eu, algum tempo atrás, eu acreditava. E se mexer bem no meu passado, sabe lá se eu ainda não acredito nisso. Exatamente. Até porque hoje, né, as pessoas só querem um filho, né? Que também era bruxo ou lobisomem. Ai, meu Deus do céu. Então, quer dizer, Eu não tinha tenho um. escapatória. Tinha que ter 7. Bruxo bom, Tinha que então. ter 6. E daí, então, meus irmãos, né, tinham amizade lá com essa menina que chamava Elzi. E minha mãe tinha feito uma promessa à Nossa Senhora de Aparecida, que nessa gestação, que ela estava gestante de mim, que não nascesse um menino, que ela iria colocar o nome de Aparecida. Mas isso ela trouxe para ela. Quando eu nasci, bebezinha ainda lá, talvez até no dia, porque minha avó, a mãe dela, era parteira. Nós nascemos todos pelas mãos da minha avó. Nossa, que honra, né? Minha avó começou esse trabalho dela, mas era tudo de gratuidade, não tinha nada pago, sabe? Entendi. Minha avó saía atendendo todas as crianças, até quando ela lembrou que contava, em Apiaí, 1.370 e poucas crianças nasceram na mão dela. Nossa! Foi criança, hein? Nossa, difícil até contar. Sim, Meu Deus! é porque a minha avó não sabia, a mãe da minha mãe, há pouco tempo atrás que eu vim saber que ela não sabia ler e escrever. Então, o que ela fazia? Ela marcava um risquinho, cada criança que nascia na mão dela, sabe? Não, quase 4 anos. Sim. Parindo todos os dias. Todos os dias, mas tinha criança... num período da guerra, que eu não posso dizer para você quando foi, mas essa guerra, quando teve, o meu avô fez uma cobertura numa montanha, no meio do mato, e daí foi levado muitas famílias para aquele lugar, porque entravam os policiais e saqueavam tudo que tinha, e moça também levava junto. E depois usava e abusava daquela moça e abandonava em qualquer lugar, sabe? Entendi. Então, como meu pai tinha, né, filha com 16 anos, com 14, então o meu avô construiu esse local para poder, o pai da minha mãe, para poder levar essas mulheres para lá. E para lá nasceram muitas crianças. Foi aí que veio a história do lobisomem. Minha avó conta isso com Convicção. Sim. Minha avó conta que naquele local onde meu avô construiu, lá porque tinha muita criança, ela jogou pedaço de madeira acesa no lobisomem, porque, segundo eles, o lobisomem buscava as crianças que acabavam de nascer, porque ele tomava o sangue e, por isso, morria muita criança com anemia. Olha, dava nome para tudo. Olha, tá vendo? Olha, da onde você vem? Você tá vendo? Você está conseguindo enxergar hoje por que a Elzi, de repente, é como é? Talvez seja isso mesmo, Uma né? pessoa que... Porque você faz muito trabalho voluntário também. Trabalho, eu gosto disso. Você sabe que existem estudos já que comprovam que as pessoas que fazem trabalho voluntário se beneficiam, vamos dizer, se sentem mais felizes que aquelas que recebem. Então, quando você doa,
você é mais feliz do que aquela pessoa que recebe. Isso é incrível, não é? Na verdade, sabe... Ciência da felicidade. É. Na verdade, sabe, quando essas coisas acontecem e tudo na vida, com certeza, até hoje, as poucas coisas que eu fiz, o resultado foi 100%, sabe? Isso em famílias, em ajudar aconselhamento para filhos, né, que são desobedientes aos pais. E eu ajudo muito isso também na catequese, tanto cuidando da criança quanto cuidando da mãe, né? E hoje, mais do que nunca, ainda porque tem, né, a tal da doença autismo, que antigamente chamava de bobo. Ah, sim. O autismo era chamado a criança boba. Entendi. Já existia o autismo desde sempre, né? Uhum. Só que hoje deram o nome, autismo, né? Autismo deveria ser alguma coisa assim de coisa boa, né? Mas não deram esse nome como uma coisa boa. Entendi. Mas com um bom resultado que, se as pessoas cuidarem ainda a tempo, há possibilidade de que essa criança seja uma criança perfeita e normal como todos, né? O perfeito e normal é discutível, né? Porque quem garante que eles não são perfeitos, normais e nós não, né? Aí a gente vai entrar em outro dilema. Eu falo porque... enfim, acho que é um tema para outro podcast isso. Sim. Mas o acolher é muito importante, né? Nós acolhermos. E vejo que você é muito acolhedora. Porque você chegou e falou assim, Andréia, vim conversando com um rapaz no Uber, e o rapaz contou a vida dele, e de repente eu falei para ele, me dá seu telefone, que eu vou te ajudar emocionalmente. Eu falei, como? Como eu vi? Então, olhe... você me falou que eu estou muito atenta, né? Sim. Mas eu vejo que você também está atenta. Você viu por que a gente se conectou, né? É. Eu falo, nada é por acaso. Atenta às histórias para poder ajudar de alguma forma. Sim. Então, são pessoas... A gente precisa de pessoas assim com essa iniciativa. Porque chegou... Agora você já está aposentada, né, Elzi? Na verdade, acho que eu nasci aposentada, né? Porque o meu... Por quê? Porque o meu trabalho, na verdade, nunca cobrei nada, né? Então, eu nunca trabalhei registrada em trabalho nenhum, né? Nunca trabalhei. Mas você... Peraí. Opa! O que você fez na tua vida? Não, ainda menina, não podia registrar porque era menor de idade, né? Tá. Então, trabalhava recebia, mas não era reconhecido, né? Por isso eu trabalhei no Baú da Felicidade. Uhum. Eu lembro que você falou. Eu trabalhei no Baú da Felicidade e depois, né, quando eu ganhei maioridade, eles pediam me trazer carteira e eu pensava, não, baú na minha carteira, não. Por quê? Não sei, porque eu sempre fui muito honesta, né? E eu via lá que tinha muita coisa errada, sabe? Entendi. E então, não que o Silvio Santos não seja real no que ele falava, mas os funcionários à venda, para fazer você comprar uma certa importância de carnê, eles premiavam aqueles carnês para que as pessoas, e muitos funcionários eram embora por causa disso, sabe? Ai, meu Deus, entendi. Então, eu não gostava de... Então, Por questão de valores, tá Ah, certo. ah. Eu penso que é muito importante você estar numa empresa, num trabalho onde os valores se complementam, né? Isso. E daí, né, então, quando eu saí, né, do Baú da Felicidade, conheci uma senhora perto. Hoje do lado, antigamente era o mercado municipal, né? Era como é que fala? Não é mercado municipal, era... Até mudou lá, indo esse... hoje é mercado municipal. Tá. Quando era mercado municipal, ali era o Ceasa. Ah, não sabia. Ali era o Ceasa. A história da minha vida conta também, né, outrora de Curitiba, né? Naquele tempo, a roda ferroviária era no Terminal Guadalupe. Também não sabia. Você viu. O Terminal Guadalupe era o terminal rodoviário interestadual. Oxi. E as praças eram o que acolhia os ônibus, né? Que são circulares, né? Que dava o nome... Hoje acho que tem outro nome, eu não sei. Mas, então, quando eu vim para Curitiba, eu trabalhei, né, desses dois lugares. Trabalhei ali, né, no terminal, perto da rodoferroviária, que estava construindo a rodoferroviária quando
quando eu estava trabalhando nessa casa de bordados, que sempre eu gostei, né? Ah, de bordados. bordar. Então, eu trabalhava de bordados para uma mulher que mandava isso tudo para Santa Catarina. Ou seja, eu era hoje como aqueles... como hoje, né, em São Paulo tem becos assim, sabe? De pessoas estrangeiras que pegam os outros estrangeiros, enfia naqueles buracos para trabalhar. É mesmo? É verdade, hoje ainda, né? Então, Eu já ouvi falar sobre isso. e eles trabalham lá quase que de graça, em troca quase do pão, sabe? Já ouvi. Eu uma vez fui, fazendo um parênteses, faz tempo, enfim, não preciso dizer lugar, mas um lugar em São Paulo, na José Pauline. José Pauline. E uma amiga de São Paulo, eu falei, vamos junto comigo. Não vou, trabalho escravo e tal. E depois ela foi descobrir que não era os lugares que eu ia, né? Não sei outros. Então, eu já ouvi falar, mas depois ela desmitificou os lugares que a gente ia. Entendi. Mas deve ter, né? Deve ter uma cidade tão grande, tão... Mas aí, você falou... E aí, então, fui trabalhar no bordado, né? Que é perto do Mercado Municipal hoje, na rua de cima ali, descendo a 7 de setembro. Então, foi ali que eu fiquei trabalhando algum tempo também. Não dei carteira para não registrar, né? Então, eu nunca fui funcionária. Entendi. Eu nunca fui funcionária. E daí você casou? Não, nesse período eu já estava casada. Ah, já estava casada. Eu vim casada de lá, só que eu não tinha filhos ainda, né? E aí, o grande sonho da minha vida era ser mãe. E aí, encontrei dificuldade, né? Porque, segundo, né, um psicólogo, diz que há bloqueio em nosso raciocínio para que a gente não engravide. Nós mesmos fazemos esse bloqueio. Por tudo isso, eu passei. E daí, então, tentei amadurecer e acabei amadurecendo. Mas Deus sempre foi muito bom comigo, porque... Como eu sempre pedia para Deus que eu não queria morar em casa alugada, tendo filho, então Deus foi muito bom comigo, porque Ele esperou que primeiro a gente tivesse a nossa casa, e quando eu entrei dentro da nossa casa, eu estava grávida de algumas semanas. Não diga! Verdade. Nossa! E aí tive o meu filho mais velho, e depois dele, 4 anos depois, eu tive o segundo filho, e depois, quase um pouco mais de 4 anos, eu tive a Merily. A Mary está com quase 40, né? Quase 40. Entendi. E isso que você não conseguia ter filho antes? Não conseguia. Mas veja bem, como nós conseguimos bloquear, aquilo que nós não queremos faz um bloqueio. E aí, por essa força, não acontece aquilo que nós precisamos. Precisamos muito agora, né? Mas esquecemos que lá atrás nós já pedimos isso. E segue e arrisca, né? Do que eu pedi, e agora eu tenho que fazer um retrocesso de novo daquilo que eu não queria para agora querer, que era ser mãe, né? Mas eu não queria ser... Um retrocesso daquilo que eu não queria para agora... Sim, agora eu quero, né? Mas daí o bloqueio lá tem que ser desmanchado isso, né? É como derrubar uma parede velha para fazer uma parede nova. Mas Deus é muito bom com a gente, que faz com que esse bloqueio saia. Porque porque eu nunca tomei anticoncepcional, nem nada, né? Então, eu não tomava nada e não usava nada para não engravidar, né? Entendi. Quando imaginava, porque a minha avó, por ela ser parteira, minha avó sempre contou, né, que tem os períodos que as mulheres podiam ficar grávidas, né? Então, nesse período, a gente bloqueava, era o marido, né? Agora entendi. Tá. Tá. De forma não intuitiva, de forma racional. Racional. Isso mesmo. Tá. Mas tem essas coisas mesmo. Eu entendo que em alguns momentos existem esses bloqueios, né? O bloqueio emocional, o espiritual, como cada um acredita, né? Na crença de cada um. Assim como uma pessoa boa, de repente, fica louca, e depois ele sara, né? Disso, porque bloqueou, agora pode ser desbloqueado de novo. Porque nós temos trilhões e trilhões de células, né? Que podemos estar trocando toda hora, né? Só não pode trocar como hoje muita gente faz, né? Mata um filho, mata outro filho, e depois que é um filho, Deus não dá mais, né? Ai, Jesus. Não vai ter mais filho, não, porque só 4 já teve, já matou, agora não tem mais.
Então, eu, graças a Deus, nunca foi necessário eu evitar esse filho, até por conta de que dentro do meu coração se casa para ter filhos, e não só para ter uma companhia. Tem muitas mulheres que não podem ter filhos, né? Sim. Que realmente não... Tem vários casos na família também. E depois de um tempo acabam engravidando. É lindo de ver Às vezes isso. já bem madura, né? Sim, umas sim, outras não. Já teve casos que não poderiam engravidar, adotaram uma menininha que é o nosso amor, e aí engravidou. Desmanchou o bloqueio, né? Porque aquela criança veio, ela atualizou de novo nova célula, né? Que legal. E daí aconteceu. Gostei desse ponto de vista. Gostei. Atualizar Sim. as nossas O que era células. velho, deixou para trás, agora uma célula nova, né? Do querer. Antes não quero, porque não podia. Agora eu posso, então eu quero, né? Então, daí, desde a tua... É como você passar uma borracha naquilo que você já escreveu e você não quer mais que aquilo fique escrito. Por isso que é importante escrever a lápis, né? Olha, a carvão. Escute, tudo bem. Isso de uma forma racional. Então vou trazer um tema. Vou perguntar para você. Uma pessoa que tem depressão, que a gente sabe que hoje muitas pessoas têm depressão e não conseguem controlar essa depressão. Muitas vezes nem com remédio. E aí? Como que ela passa a borracha? Vivendo coisas novas. Porque é o velho que nos adoece. Tudo aquilo que é velho, ele apodrece, e assim ele fica podre dentro também do nosso raciocínio. Então, uma pessoa que tem problemas de demência, essas coisas são células que estão doentes na sua cabeça, estão podres, né? Então, a partir de quando ele se atualiza, tem uma pessoa, um profissional, tem pessoas que convivem com ele sempre e está tentando desbloquear, tirar aquilo que é velho e botar o novo. Muitas pessoas, eu conheci pessoas com depressão que tiveram cura sem medicação, somente com o poder. Eu não sou vidente nem nada, mas a nossa mente tem um poder muito grande. Sabe o que me veio à mente quando você disse? Os rancores, né? Sim. Rancor causa doença As mágoas, no corpo, as mágoas. Né? Faz sentido, faz sentido. E você faz esse trabalho, você ajuda também as pessoas nesse sentido Principalmente também. os depressivos. Conta, o que você Depressivos, alcoólatras, sabe? Até prostituta. Até prostituta. Há a possibilidade de desbloquear nela aquele ato de fazer o bem ao outro, porque ela mesma é frustrada, né? Nem uma mulher que vive de homem em homem, pode ver, por que hoje está essa bagunça na vida das pessoas, né? Todo mundo está vivendo de futilidade do momento, de agora. Não estão percebendo o que traz esse nosso presente, o nosso amanhã. Nós precisamos muito pensar no nosso presente, o que vai acontecer com esse presente, o nosso amanhã. Pois é sobre a colheita também, né? Ou Sim, plantar, o que você sim. planta hoje, você vai colher amanhã. Sim. Assim de simples. Sim, Você sim. não pode plantar laranja e colher... Uva. Exatamente. Exatamente. E nem plantar batata e colher mandioca. Exatamente. Por isso, o plantar coisas boas. Isso mesmo. Eu vivo isso, vou falar para você. Isso é o meu dia a dia. Hoje em dia, procuro... Não que eu me afaste, porque não tem como, né? E eu penso assim... Eu te digo uma coisa. Eu penso assim, algumas vezes, algumas pessoas entram nas nossas vidas, que é o que acontece com você, que estão doentes mentalmente, emocionalmente, e elas não sabem como Lidar com lidar isso. com Né? isso. E aí, se aquilo chegou na tua vida, né, como que você não vai olhar? Hoje em dia, eu vou dizer que notícia ruim eu não assisto mais. Ai, André, você não sabe do que está acontecendo no mundo. Eu sei, porque contam. Não adianta, né? Acabam contando, acaba aparecendo. Mas, por livre e espontânea vontade,
eu não olho mais, porque não me faz bem. Sim. Mas se alguém pede ajuda, você poder olhar e poder ajudar, não necessariamente financeiramente, né? Mas com o tempo. É o que você faz, né, Elzi? É necessário, né? Tem um ditado, né? Muitas pessoas dizem assim, viver é matar um leão por dia, né? Eu acho que o leão não tem nada a ver com essa história. Eu acho que, na verdade, sabe, eu acho que nós precisamos centrar, procurar logo na nossa manhã organizar a nossa vida para aquele amanhã. Porque naquela manhã que nós estamos acordados, porque o amanhã de amanhã, do dia amanhecido, não sabemos se vamos existir, né? Talvez nem exista, né? Isso. Do meu ponto de vista, não existe. Por esse não existe motivo, hoje. por esse motivo, tudo aquilo que nós fazemos hoje tem que fazer bem feito, para não ter arrependimento amanhã. Porque amanhã pode ser muito tarde para voltar atrás do seu ontem. Não. Eu estou falando, ela é muito profunda. Você tem que prestar muita atenção na Elzi, nos ensinamentos da Elzi, não é? Mas é tão automático, né? Mas esse é o problema, né? De ser automático. Esses dias até estava pensando, acho que eu vou fazer um trabalho, vou fazer um teste para ver se eu não sou autista. Por que você diz? O que é ser autista? Autista, segundo o que eu agora, né, isso está em estado novo, né? Todo mundo é autista, todo mundo quer ser autista, né? Eu não quero ser autista, eu só quero descobrir quem sou eu. Mas... Pois é, existem muitos rótulos, né? Isso. E agora eu fiquei curiosa. Por que você diz que talvez você seja autista? Em que momento, que situação? Isso, na verdade, foi agora, né? Depois que a minha filha descobriu que o pequeno dela, né, tem um leve autismo. Uhum. E lendo e ouvindo, então, eu percebo que acho que 99% das pessoas são autistas, viu? Quase eu também estou imaginando que eu estou dentro dessa listagem. Que diz que alguém da família pode ser, né? Genético, um fator genético do autismo. E aí, muitas vezes, os pais vão fazer os testes e podem ter o autismo. Mas, enfim, hoje a gente tem que saber conviver, né? Tem que saber. Não, na verdade, eu acho que desde que o mundo é mundo, precisamos saber como conviver com o outro, né? Porque se todos tivessem essa certeza, ninguém tinha matado Jesus, né? Porque Jesus morreu de uma cruel, eu diria vingança, né? Porque eles tinham medo desse novo rei, né? E nós não podemos ser uma nova rainha. Nós precisamos ser eu mesma, você e você mesma, né? E viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez e em presença do hoje, né? Sim. Tipo, nós temos aqui, olha que delícia. A gente tem o privilégio, eu tenho o privilégio de estar aqui te ouvindo ao vivo. Depois as pessoas vão ter o privilégio de te ouvir e ouvir as histórias. E isso, se eu não estou aqui presente para ouvir, isso não funciona, né? Não. E se a gente levar isso para o nosso dia a dia, tá? Agora eu preciso trabalhar em tal coisa. Então, eu vou prestar atenção nesse momento. Não vou ficar pensando, como você mesmo diz, lá atrás, o que passou. Agora eu tenho que fazer tal coisa. Senão, não flui, não funciona. Demora mais. É porque a atenção é desviada, né? Por mais que nós temos trilhões e trilhões de células, mas cada uma está direcionada naquilo que nós projetamos para o dia, né? Uhum. Então, por esse motivo que não podemos misturar as coisas, né? Cada coisa na sua vez. Uhum. E feito com carinho, para não precisar retornar a fazer outra vez, né? Porque desmanchar o que estava pronto para fazer o novo não dá mais remendo, né? Você falou uma coisa importante, que é a questão do acordar, a importância da manhã na vida das pessoas. Por isso que eu digo das notícias. Uhum. Se a gente acorda já ouvindo coisas ruins, isso interfere no dia a dia da gente. Sim. Se a gente acorda... sabe o que eu faço de manhã? E ontem eu estive no Congresso Internacional da Felicidade.
Até agradeço o Gustavo Arns, que a primeira vez me convidou. Na realidade, quem me apresentou o Gustavo foi o Rossandro. E aí, fui a primeira vez ano passado, fui esse final de semana maravilhoso. E falaram muito da meditação. A importância da meditação na vida da gente. E aí eu chamo de meditação o rezar também, Sim. né? Porque eu vejo minha mãe medita o dia inteiro com você, Elzi. Eu medito 5 minutos por dia, de manhã eu acordo. Isso me faz um bem. Por quê? Porque eu estou colocando bons estímulos no meu cérebro, na minha vida. E aí eu me preparo para o dia. De repente, se vier algo que não seja muito bom, se você tá bem, tá resolvendo as coisas, né, internas, que, claro, o desafio todo mundo tem. Sim. Até a felicidade também, ela não é eterna, né? Com certeza. Só que daí, esse é um outro episódio também da felicidade. Eu tô assim, muitos aprendizados, né? E a gente precisa estar aberto para aprender as coisas, até coisas que a gente não conhece e também não está de acordo. Sim. Eu sou desse ponto de vista. Sim. Porque, de repente, ali eu posso aprender alguma coisa nova. Na verdade, né, todos os dias, todos os momentos, nós estamos aprendendo, né? Sim. Feliz aquele que sempre diz, né? Estou com a minha mente aberta para aprender as coisas novas, né? Porque aquele que diz assim, eu já aprendi tudo na vida, é bom ter morrido. Porque se ele não morrer, ele vai atrapalhar muita gente. Então, como você disse, né, que você de manhã, você organiza o seu dia, né? Eu já faço diferente. Porque todas as pessoas que vão dormir levando toda a situação que teve durante o dia, ele leva um tempo para dormir, né? Meu esposo sempre diz assim para mim, como você consegue deitar na cama e já apaga? Daí eu disse para ele, quando eu venho dormir, já está tudo resolvido. Então, o que tinha de problema eu já resolvi, o que não era de resolver ficou sem resolver, porque Exatamente. amanhã eu resolvo. E o dia de amanhã eu já dormi bem. Dormi durante o tempo que era necessário para que eu dormisse, né? Então, quando eu acordei, eu já acordo com tudo de novo para um dia inteiro, né? Então, acho que todos nós deveríamos fazer esse tipo de... Não é necessário nenhuma meditação, basta fazer a oração, como você já disse, fazer o nosso reajuste com Deus daquilo que nós fizemos, né? E, exceto que precisamos fazer esse reajuste, antes devemos pensar que não podemos magoar o outro, né? Porque a partir do momento que eu te magoo, eu não sei qual é o tamanho dessa dor que eu causei em você, que num simples perdão, você vai me perdoar. E por mais que você me perdoe em palavras, dentro do seu eu, ficou lá mal resolvido. Então, precisamos sempre evitar isso, sabe? Magoar o outro para que a gente... Não gosto de pedir desculpa, sabe? Não? Não. Porque... Não gosto de pedir desculpa, porque eu procuro sempre não fazer o outro chatear comigo. E eu posso até pedir desculpa por um tropeção que eu dei no pé do outro, sabe? Por essas coisas. Mas, se ela saiu de mim, eu faço tudo. Prefiro ser magoada do que magoar o outro. Mas tem vezes que a gente não controla isso, né? Porque o que a gente controla? Aquilo que chega e como eu vou receber isso. Eu não controlo como o outro vai receber. Porque muitas vezes a gente... Eu digo isso lá na escola. Quando alguma coisa te incomoda, você já precisa pontuar. Porque, de repente, a outra pessoa nem sabe que isso foi... que isso magoou. A pessoa nem sabe, já está acostumado, ou enfim. Então, é como o outro recebe. Isso a gente não controla. Antes é bom a gente se colocar no lugar do outro. Mas é muito difícil, porque a gente... quer ver? Eu ouvi isso já. Do óculos. Eu uso óculos, você usa óculos, certo? A gente troca os óculos. Eu não vou enxergar como você enxerga. Sim. Então, isso de se colocar no lugar é filosófico, né?
Mas, enfim, eu entendo o que você quer. Hoje eu estou muito filosófica. Hoje eu já sou normalmente, sabe, Elzi? Mas eu acho que hoje, depois dessa imersão, de tanta reflexão, de tantas... ouvir tantas coisas inspiradoras, talvez hoje eu esteja mais sensível para algumas coisas, né? Mas isso é bom também. Se essa situação foi por essa gentileza de ter me recebido, fico muito lisonjeada com suas palavras também. Ah, com certeza, com certeza. Foi um prazer. E nossa, o tempo passa muito rápido. Passa. Eu só quero puxar aqui um fiozinho que você casou. Porque essa história também você trouxe. Você casou. Quando você casou, você ficou um tempo sem ter filhos. Isso. E o teu marido era... Caminhoneiro. Caminhoneiro. Sim. E vocês construíram juntos. Sim. Conta um pouquinho dessa construção juntos, porque acho muito legal isso. As pessoas, como que elas podem construir, como que elas podem enxergar o futuro através das suas mãos, né? Exato, exato. E daí a gente já... Exatamente. Então, as nossas mãos, a nossa boca, ela ofende, né? As nossas mãos, sabendo usar, elas nos defendem. Então, as nossas mãos precisa sempre a gente usá-las para que ela sempre nos edifique. Nos edifique sem antes prejudicar ninguém, para que isso não tenha culpa. Uma das coisas que atrasa muito a vida das pessoas é o sentimento da culpa, que é, através das mãos, tirar o que não é dele, né? Tirar o que não é dele e acaba ficando para ele. Meus pais sempre diziam que as nossas mãos é como se fosse uma peneira. Aquilo que nós tiramos do outro, ela vaza entre os dedos. Nem o outro pôde aproveitar e nem aquele que tirou consegue aproveitar. Então, o correto mesmo em nossa vida é fazer uma programação da nossa vida dentro das possibilidades que temos. Dentro das possibilidades que temos. Por exemplo, meu marido era caminhoneiro. Eu voltei a estudar, como eu falei, né? Voltei a estudar, mas com um filho pequeno não deu certo. Não deu certo. Mas aí eu abri uma amizade com o pessoal da cantina da escola, que era uma escola pública. Abri uma amizade com eles e eles abriram uma exceção de eu fazer coisa para vender no recreio para os adultos. Comprar, quando eles vinham do trabalho, eles não tinham onde comer. Então, aí eu produzia coisas na minha casa, salgado, doce, e daí levava para a cantina daquela escola. E com esse dinheiro, era uma das economias das quais não haveria necessidade de eu pegar do que o meu marido teve durante a sua viagem. Então, com esse dinheiro, porque o nosso trabalho, a gente não jogando ele fora, por isso eu citei bebida, cigarro, né? Que são produtos que nós consumimos, nos destruímos e ficou somente a dor, né? Não tivemos lucro nenhum com isso. E nós só perdemos dinheiro quando nós jogamos compramos coisas fúteis, que não tem necessidade nenhuma, e a gente pode bem viver sem ela, né? Então, como eu não fumava, nem meu marido, nem nada, não foi muito difícil da gente conquistar a vida, sabe? E também não medíamos horário para trabalhar, sabe? Ah, entendi. Tanto ele quanto eu, e também a economia. A economia é muito importante na vida. Eu diria 85% dos brasileiros hoje estão endividados, né? Por conta do quê? Não aprenderam a fazer economia. Nasceram achando, como dizia lá no interior, né? A burra está cheia. A broaca está cheia. A broaca o que era? Como se fosse um sacolão que levava no lombo dos animais. E lá eles guardavam os seus pertences, inclusive dinheiro. Né? Então, as pessoas nascem hoje em dia e crescem nessa fantasia de que ele tem dinheiro. É por isso que aumenta os ladrões, por isso que os preguiçosos não querem mais trabalhar, porque se ele for pedir, outro dá, né?
Antigamente não era assim. Antigamente não era assim. Então, para a gente conseguir as coisas, é a economia. Gastar somente o necessário. E o que é desnecessário, a gente não utiliza nem essa palavra, que é para não atrair mau agouro. Então, quando nós economizamos, porque nós suamos para ter aquele dinheiro, nós sabemos do sacrifício que tivemos para juntar aquele dinheiro. E nós construímos a primeira casa, era uma casa pré-moldada, mas o terreno já era nosso. O meu pai veio, comprou para nós o terreno, e eu paguei para o meu pai suavemente em 20 parcelas. Mas era em 20 parcelas que eu ia pagar. Porque o que o meu pai disse? Filha, eu não posso comprar para todo mundo. Você é minha primeira filha e você sabe que você é exclusiva para mim. Ele já tinha mais 2 filhas, né? Mas ele disse, não quero nem que você conte isso para os irmãos. Porque cada um deles já tiveram as suas coisas que o meu pai mesmo doou. Mas o meu era um valor mais alto, né? Porque era perto de uma capital, né? Que isso custa mais alto, né? Então, o meu pai, ele, na verdade, comprou esse terreno e eu paguei para o meu pai em 16 parcelas. Era para pagar em 20. E eu paguei em 16 parcelas para ele. E daí mandamos, logo que compramos aquele terreno, que o meu pai comprou o terreno, a gente já pediu, né, para uma empresa que fazia uma casa pré-moldada, já deixamos de pagar o aluguel. Esse foi o primeiro passo para a nossa economia. E daí a gente foi, cada vez, né, o meu marido viajando, eu em casa trabalhando, costurando. Muitas mulheres não sabem nem pregar botão, né? Então, eu pregava zíper, eu pregava botão. Não, vamos desligar ele. Pode deixar no mudo aí, por favor? Não, pelo botãozinho do lado. Conseguiu, né? Elzi, só, deixa eu te perguntar uma coisa só. Aí vocês foram economizando e hoje, conte hoje. Hoje vocês têm uma frota de... Hoje nós temos alguns caminhões que... De um caminhão foram somando outros, né? E temos alguns funcionários que vou dizer para você, está difícil lidar com funcionário, viu? Mas hoje nós somos independentes, né? Não dependemos mais de ninguém, graças a Deus. Sempre de cabeça erguida. Cada um dos nossos filhos tem a sua própria casa. E eu digo para você que eu sou uma pessoa muito feliz, porque minha família demonstra. Ontem mesmo nós estivemos reunidos na casa do meu filho mais velho. E eu lá agradeci a Deus, porque vejo que essa pequena família, hoje nós somos... Eu tenho 6 netos, né? 5 meninos e uma menina. E uma menina. Isso. E então, eu digo para você que a maior felicidade da nossa existência é a vida, como diz meu marido, a vida de cabeça erguida. Entendi. Que bacana, que bom ouvir isso, né? Porque motiva, que não quer... Aquilo a gente já falou, que não é porque você veio de uma família, você vai terminar daquela forma. Boa ou ruim, né? Se você considera boa ou ruim. Você pode construir, você pode escolher. E eu quero contar para você que a gente está chegando no final do nosso episódio e a gente tem uma tradição aqui, eu sei. Deixa eu só finalizar rapidinho com uma outra coisa. Eu tenho conhecido muitas pessoas que veio de família de grande abundância e eles hoje não têm nada. São funcionários para ganhar o pão de cada dia. Então, eu acho, sabe, que quando nós começamos pequenos, nós sabemos qual é o valor que tudo isso tem. Mas o segredo para uma pessoa viver bem é a economia. Até no sabão, até na água que sai da torneira. Lá em casa, sempre é uma briga com o funcionário, porque ela abre a torneira como se lá fosse do bombeiro, sabe? Pegasse a água do rio. E daí eu digo, fecha essa água. O seu neto um dia vai precisar de água no nosso atmosfera não vai existir mais água, porque você jogou a parte que era do seu neto. Meu Deus do céu. Ela deve ter aprendido. Espero que sim. Então, Elzi, nós temos uma tradição no nosso podcast.
no final eu sempre peço um conselho que você queira deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Qual seria? A minha filha já proibiu isso de falar, não bem proibido, mas foi um termo quase que proibido, né? Mas eu diria, sabe, a primeira coisa que nós precisamos na nossa vida é ter Deus vivo em nosso coração, desde o nosso amanhecer até o nosso adormecer. Precisamos ter esse Deus vivo em nosso coração, e eu vejo esse Deus em você, nele e em todas as pessoas que nós vivemos, que nós encontramos e passamos pela nossa vida, né? Então, tendo Deus na nossa vida, nós pensamos que quando alguém está sofrendo, poderia ser eu amanhã, se eu não cuidar desse que está sofrendo hoje, né? Porque a vida, ela dá muita volta, e essa volta, ela é cobrada não porque Deus mandou, é porque nós mesmos criamos essa situação. Então, o conselho que eu digo para as pessoas é: nunca faça ao outro aquilo que não quer que aconteça com ele. Simples assim. Simples assim. Gostei desse teu conselho. Porque é um conselho simples, a gente já ouviu muitas vezes, e é só colocar em prática. Isso mesmo. E é fácil, né? Não sei se é fácil, mas é importante. Mas eu penso, sabe, que desde que a pessoa tenha esse hábito no dia a dia, ele vira quase como o ar que ele respira, né? Uhum. Ele praticamente, automaticamente, ele faz isso acontecer, né? Porque é muito triste, né? Creio eu que é muito triste uma pessoa, um dia, passar por alguma coisa que ele negou ao outro, lá atrás, né? Então, ele negou de fazer para o outro, e hoje chegou a vez dele passar pelo outro, né? Então, sermos sempre solidários àquelas pessoas, mas não ser repetitiva, porque o repetitivo faz com que o vagabundo não queira mais trabalhar, né? Sim. Uhum. Exato. Muito bem, muito obrigada, Elzi. Obrigada pela nossa conversa, obrigada por trazer tantos ensinamentos. E você que está aqui conosco até esse momento, obrigada. Espero que você tenha se inspirado. E se você gostou, e tenho certeza que você lembrou de alguém, que a mensagem vai tocar o seu coração, compartilhe, comente e mande uma mensagem para mim, que eu vou adorar ouvir o que você está achando dos nossos episódios, das nossas histórias. Muito obrigada, você está no Conexões Eternas Podcast. Até o próximo episódio, nas quartas-feiras, às 8 horas, um novo episódio para você.